O segredo de uma boa estrutura está nos detalhes. Nesta apresentação, vamos mostrar como calcular os reforços gigantes. Continue vendo as nossas dicas de tudo o que você queria saber sobre estruturas navais e tinha vergonha de perguntar. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Não construa esta embarcação exemplo sem autorização por escrito do autor. Tem direitos autorais. Não copie, não critique, desenvolva seu próprio projeto. Como dimensionar um reforço gigante com chapa pré-fabricado? Há vários pontos a considerar, além de resistir ao módulo mínimo requerido. Atender às espessuras mínimas, de acordo com um órgão reconhecido. A razão da altura da alma pela espessura de uma viga L ou viga T deve ser menor do que 50 C1 C2, pois a alma está apoiada no flange e do outro lado na chapa colaborante. Poderia ser o caso do elemento de alma da viga T ou um elemento de uma seção em caixa. C1 e C2 são dados pelas tabelas ao lado. Quando for um aço comum e for, na maioria dos casos, a C1 vezes C2 vai dar igual a 1. A proporção de elementos apoiados em uma das extremidades. Por exemplo, a largura do flange pela espessura do flange tem que ser menor do que 15 C1 C2. Vejam, um lado do flange está ligado à alma e o outro lado está em balanço. Então, uma regrinha prática para considerar para praticamente todos os casos é adotar para os elementos intermediários HW sobre TW menor do que 50 e para elementos com uma das extremidades em balanço é menor do que 15. Devem atender às proporções mínimas dadas nas regras. Geralmente independe do local e do vão. Fique atento ao gigante, se é um vão gigante, se é uma caverna de fundo gigante, se é o prumo gigante. As regras vão lhe dizer qual é a proporção mínima. A chapa colaborante a ser considerada para o cálculo do modo de seção depende se essa viga tem uma abertura lateral ou não. Se não tiver abertura lateralmente à viga, tome 33% do vão do perfil. Se tiver uma abertura lateral, escada, chaminé, 16,5% do vão do perfil. Mas também sempre observe o espaçamento entre os perfis. Atenção com a altura mínima das vigas. Quando há passagem de perfis pela sua alma, a altura mínima pode variar de caso a caso. Fique atento às regras. De 2 vezes a 2,5 vezes a altura do furo de passagem. Para embarcações de águas abrigadas, essa altura é 2 vezes a altura do furo de passagem. Verifique a regra do ABS dada ao lado. O que são escalopes e para o que servem? Há vários tipos de escalopes. Por exemplo, para passagem de solda. O raio deve ser menor que 0,25 vezes a altura da alma da viga e não pode ser maior do que 75 mm. O HW representado é a altura da alma da viga.
Escalopes para drenos de ar no teto dos tanques. São projetados para evitar bolsões de ar no teto dos tanques. Devem ter um arranjo tal que a soma das áreas de seção dos furos que se dirigem ao suspiro seja maior que 1,5 vezes a área de seção do suspiro. E os escalopes para drenos de líquidos no fundo dos tanques são dispostos nas vigas de fundo de tanques para permitir o escoamento livre sem danificar as bombas. Devem ter um arranjo tal que a soma das áreas de seção dos furos que se dirigem ao ponto de sucção deve ser maior que 1,5 vezes, 2 vezes a área de sucção do tubo de sucção. Abaixo vemos as figuras de escalopes típicos e o B sobre A, que é a largura do furo sobre a altura do furo, costuma variar de meio a 1. A altura do furo deve ser inferior a 25% à altura da alma. Atenção especial para se manter afastados de regiões de concentração de tensões. E a distância entre furos deve ser maior que 2 vezes o comprimento do furo, maior que 2B. O projetista de estrutura faz um projeto uniforme, coerente e agradável de ser visto. Os demais projetistas de outras áreas começam a furar as vigas sem conhecimento, havendo necessidade de reforços, gerando mais HH, mais custo, e a estrutura fica com aspecto horrível, aspecto de reparo. Você deve evitar essa prática, principalmente furando vigas em locais de alta concentração de tensões de alto cisalhamento. Quando realmente for necessário, adote as práticas abaixo, desde que não seja em locais com concentrações de tensões, e nunca esqueça de submeter os detalhes típicos de construção às classificadoras. Se os furos estiverem dentro dos limites abaixo, não há necessidade de reforço. Atenção com regras especiais das classificadoras em vigas que não podem ter furos, como por exemplo a quilha central. Abaixo nós temos um exemplo de uma viga. Veja que o A deve ser menor que 1/3 da altura da alma. O A é a altura do furo. E o B, a largura do furo, deve ser menor que 2/3 da altura da alma, e o espaçamento entre eles deve ser maior que 2/3 da altura da alma. É bom posicionar esses furos na linha neutra. Se os furos estiverem próximos ao pé da borboleta, você vai ter que aumentar a borboleta. Furos com altura A superior a 33% da altura da alma e inferior a 50% da altura da alma, adicionar gola de compensação. Se os furos tiverem uma altura A superior a 50% da altura da alma, aumentar a altura da alma de forma a compensar a perda. Às vezes é melhor aumentar a alma das vigas em todo o vão, para não ficar parecendo uma obra de reparo. O que são tripping brackets? São dispostas em reforçadores gigantes, tais como cordas e val gigantes, prumos gigantes, etc., para dar estabilidade lateral e estabilidade de alma nas vigas. São posicionadas próximo a extremidades de borboletas também, e em locais de alta concentração de tensões. Se a largura do flange for maior que 200 mm, você deve dispor uma tripping bracket em cada lado da viga.
As classificadoras vão definir onde dispor em função do tipo de operação da embarcação, do tipo do elemento estrutural. Para embarcações que operem em mar aberto, o ABS solicita um espaçamento de tripping brackets não superior a 3 metros para as vigas gigantes. Para as embarcações que operem em águas abrigadas, o ABS solicita um espaçamento de tripping brackets não superior a 3 metros somente para as vigas gigantes de anteparas e tanques e anteparas e estanques. Nós sugerimos utilizar esta regra para todos os gigantes. O arranjo de assentos deve estar em conformidade com o arranjo estrutural e vice-versa. Pés de carneiro posicionados de modo a não ficarem no meio das pernas dos passageiros, dos assentos ou no meio dos corredores. Os assentos, equipamentos, forração e piso serão do tipo plug-in, tudo facilmente desmontável e substituído. Quem já viu uma manutenção geral de uma aeronave depois do tempo de revisão geral, vai ver que todos os painéis, forrações, assentos são removidos, onde os inspetores podem verificar tubo a tubo, calha a calha, toda a estrutura interna de uma fuselagem pode ser vista facilmente. Essa é a forma que deve ser projetada esta embarcação também. Tudo deve ser padronizado e intercambiável. Os arranjos de tubulação, elétrica, ventilação devem ser inteligentes, passando pelas laterais e canto do convés, sem reduzir o pé direito. Vamos calcular agora os reforços gigantes. O que são reforços gigantes? Cicorda, por exemplo. A cicorda está segurando os vaus do segundo convés. Lembre-se, sempre pergunte a você mesmo quem está segurando quem. Nesse caso, a cicorda está segurando o val. Então vamos ver a formulação da ABS é igual 7,8 CHSL ao quadrado. Mas fique atento aos valores dos coeficientes dos termos e às unidades empregadas. O C é 0,7, o H é 0,30 metros, que está referente a uma altura de carga, e o S é 2 metros, espaçamento entre cicordas máximo, e o L, o vão da cicorda é 3,6 metros, que é o ponto de apoio de pilar a pilar. Eu chego a um valor de módulo requerido de 42,5 centímetros cúbicos. Mas eu tenho um porém para os reforços gigantes. Eu tenho que obedecer às proporções dadas no livro de regras. A altura solicitada para esse reforço é 0,0583 do vão L, que me dá 0,21 metros. E a altura mínima também não esqueça, tem que ser 2 vezes os 75 centímetros do val que atravessa a cicorda. Então eu chego a 0,15 metros. Eu devo tomar o maior dos dois valores, que é 0,21 metros. Ou 210 milímetros. A espessura também é dada pela ABS em função da altura do perfil, me deu 6,1 milímetros, então eu vou começar a trabalhar com uma cicorda gigante de 210 por 6,35, mais uma flange de 100 por 6,35. Vamos ver qual é o módulo que eu vou obter. Se o módulo tiver acima de 42,5, ok. Se tiver abaixo, eu teria que aumentar ainda mais. A chapa colaborante considerada é ou o espaçamento de cicordas, 2 metros, ou 33% do vão. No caso, lateralmente, essas cicordas, eu não tenho nenhuma abertura de escada, nenhuma abertura de escotilhão, então deu 1,19 metros.
Qual a chapa colaborante a ser considerada? 1,19 metros. Então, a chapa colaborante é 1190 por 4,76 milímetros, que é a espessura do convés do convés exposto. E eu vou chegar a um módulo oferecido de 123,6 centímetros cúbicos, que é superior ao módulo requerido. Ok. Eu vou fazer o mesmo com o primeiro convés. Calcular o módulo requerido, tomar as proporções mínimas, verificar a chapa colaborante. Nesse caso, atenção, eu tenho uma escada que desce do primeiro convés para o convés principal. A cicorda vai estar lateralmente a uma abertura, então eu devo tomar 16,5% do vão. 0,165 vezes 3,6, que me deu 0,594 metros. A chapa colaborante é de 594 milímetros. Eu calculo novamente o módulo, vejo que ele está acima do módulo requerido. Ok. Novamente, utilizo o mesmo procedimento para o convés principal. Se eu conseguir uniformizar as vigas, é melhor para efeito de produção, para efeito de estética. Vou adotar o mesmo procedimento para as longarinas do fundo. Veja que os coeficientes C variam de caso para caso. Se é um val de convés, se é uma caverna gigante do costado, se é um val gigante do segundo convés. E eu vou chegar a um módulo requerido de 471 centímetros cúbicos. Considero as proporções, vejo que a altura requerida para a longarina é superior à solicitada para o convés. Eu preciso de uma altura mínima de 450 milímetros. E eu chego a um valor de módulo oferecido de 832 centímetros cúbicos. Aqui eu vou começar agora o cálculo dos reforços gigantes transversais. Todas as vezes que eu coloco um elemento longitudinal, ele deve estar contraventado. Vejam, a alma de um elemento gigante longitudinal é bem superior aos vals, às cavernas. Ele precisa estar contraventado. Eu também preciso do gigante transversal para ter um anel de reforço, para resistir aos esforços de torção e, inclusive, receber a carga dos convéses de cima. O ABS não é muito claro nesses anéis. Eu vou procurar uniformizar o máximo possível e vou trabalhar com as proporções mínimas. Val gigante transversal, por exemplo, o L dele é 2 metros, o HW 117 milímetros, T mínimo 5,17. Eu vou adotar o mesmo valor que eu adotei na cicorda para formar um anel. Eu faço isso para os outros locais. Val gigante transversal do primeiro convés, val gigante transversal do convés principal. Vou utilizando sempre as proporções mínimas dadas nas fórmulas. Caverna gigante transversal do fundo, caverna gigante transversal do costado. E o prumo gigante vertical da antepara longitudinal. Lembre-se sempre, quem segura quem. Vou trabalhar com os pilares que estão abaixo do segundo convés. Eles são o apoio das cicordas. A formulação dada para a carga atuante é W igual a NBHS. O N dado pelo livro da ABS é 0,715. O B é a largura da área suportada, 2 metros. O H, a altura considerada de carga, 0,3 metros.
o espaçamento entre os pilares é de 3,6 metros, ou seja, o B2 e o S3,6 me delimitam a área suportada pelo pilar. Me deu uma carga atuante de 1,54 toneladas para cada pilar. E qual é a carga admissível de um pilar, considerando flambagem, dado pela fórmula K menos NL dividido por R vezes o A. O K é dado no livro, 1,232, o N também em unidades coerentes é 0,00452, o comprimento, a altura do pilar é 240 centímetros, consideramos um diâmetro externo para iniciar os nossos cálculos de 6 centímetros do pilar, com uma espessura de 0,56 ou 5,6 milímetros, com uma área que esse tubo nos deu de 9,62 centímetros quadrados, e um raio de giração desse elemento de 1,94 centímetros. Chegamos a uma carga admissível para esse pilar de 60 milímetros de diâmetro de 6,47 toneladas, que é muito superior a 1,54, que é a carga atuante. A carga atuante realmente é muito baixa, pois é um convés de cobertura, sem carga alguma, mas tenho que lembrar que esse pilar vai se apoiar em um outro embaixo e esse outro embaixo vai se apoiar no outro. Portanto, eu vou ver se eu consigo padronizar. Adotamos um tubo com diâmetro externo de 60 milímetros e uma espessura de 5,6 milímetros. Vou fazer o mesmo para o pé de carneiro abaixo do primeiro convés. Eu às vezes chamo de pé de carneiro, às vezes chamo de pilar. O próprio livro da ABS chama de pilar. Então isso é para facilitar a vocês, tá? E qual é a carga suportada por esse pé de carneiro que fica entre o primeiro convés e o convés principal? É uma nova carga de NBHS e mais tudo que tiver acima deles. Então eu coloquei o valor de 1,54 toneladas que vem do pé de carneiro que está acima. Fizemos os mesmos cálculos, a carga total atuante já nesse pé de carneiro é de 5,21, considerando o convés acima. E o mesmo tubo, ele me dava 6,47 toneladas. Logo, eu posso usar o mesmo pé de carneiro para efeito de padronização. Fizemos os mesmos cálculos para os pés de carneiro abaixo do convés principal, utilizando sempre as cargas que estão acima desse pé de carneiro. Lembrem-se também que estamos trabalhando com o sistema de treliças. Eu constatei que a carga atuante é de 12,5 toneladas e a carga admissível para um pé de carneiro formado por duas cantoneiras formando uma cruz é de 13,65 toneladas. As diagonais, segundo a ABS, devem ter 50% da área do pilar. Eu poderia reduzir esse pé de carneiro ou essa estrutura pela metade. Mas no desenvolver dos cálculos, preferimos manter a mesma cruz para o pilar principal e a diagonal. Segue a bibliografia utilizada nesta apresentação, para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. Se gostaram, indiquem aos seus amigos. Você está autorizado a utilizar partes ou todo desse trabalho como apoio didático somente, desde que cite a referência, o meu nome, o meu e-mail. O projeto dessa embarcação exemplo não poderá ser utilizado comercialmente
ou construído sem autorização do autor por escrito.